Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, nesse vídeo quero falar sobre um trabalho que combina proteínas e maratona, proteínas e exercício de endurance, né? Na verdade, preparação para a maratona durante 3 meses, consumindo proteínas e resultados de exercício de endurance, né? Vamos falar um pouquinho mais, né? Mas é o título aí, suplementação contínua de proteína reduz marcadores de estresse agudos induzidos por exercício em atletas que realizam maratona. Bem, qual que é a ideia básica? Só para vocês terem um apanhado rápido da ideia. Bem, a ideia é que esses caras treinaram maratona durante 3 meses, consumindo proteína 2 vezes ao dia, de falar um pouquinho, ao longo desses 3 meses. Depois de mais ou menos uma semana, eles realizaram uma maratona, né? Os grupos que tomam a suplementação realizaram a maratona, e foi quantificado em relação antes e depois da maratona alguns marcadores, como interleucina 6, mioglobina, etc., para verificar se, vamos dizer assim, microlesões e inflamação muscular, até o desempenho, eram afetados pelo fato de que durante a preparação houve um consumo maior de proteína. Basicamente é isso, ok? Então, o que ele fala ali na introdução? Os autores falam, né, esses 3 autores falam, que é bem aceito, por exemplo, que a nutrição é um fator bastante importante para o desempenho humano e que os atletas devem garantir o atendimento às atividades energéticas para balancear, claro, com o gasto do exercício, né? Aí ele fala que além também ele vai falando algumas coisas, além também do total energético, o timing e a composição de macronutrientes, ao longo do dia pode potencializar as adaptações, e que a composição corporal de macronutrientes é importante, no sentido que ela seja ajustada ao tipo de treinamento ou ao tipo de modalidade, já que cada modalidade impõe ao organismo uma mudança, né, tanto na energética quanto nas necessidades nutricionais, tá ok? Aí eles começam a falar especificamente da proteína na dieta. Falou, ó, que é fato que a proteína bem sido bastante estudado quanto à sua associação para hipertrofia, para relacionada ao treinamento de força. Porém, né, aí ele fala, entretanto, as evidências associando a ingestão das proteínas, total de proteínas, a benefício do treinamento de endurance não estão bem estabelecidas, né? Então, eles falam, olha, que apesar disso, alguns autores têm sugerido que a ingestão de proteína durante ou após o exercício pode ter um efeito ergogênico para exercício de endurance, tá? E isso, nesse caso aqui desses autores, essa associação ocorre, suposto benefício acontece principalmente quando associado a carboidratos, né? Aí ele coloca um outro entretanto. E quanto aos efeitos metabólicos dentro das proteínas, não, ele fala assim, então, mas não se sabe que essa afirmação aí dos autores da proteína ser benéfica em termos de efeito ergogênico, não se sabe o quanto isso é devido a efeitos metabólicos ou sistêmicos das proteínas, ou se é simplesmente uma consequência de um extra de energia, né, de proteína. Bem, de qualquer forma, eles fizeram um estudo random. Então, eles colocam aí a ideia de que é necessário verificar o quanto a proteína pode ser benéfica para atividades de endurance, em contraposição às atividades de força, que tem mais estudos, tá? Então, eles fazem ali um estudo randomizado com atletas experientes para avaliar os efeitos de uma combinação de treinamento, conforme eu já falei, endurance, ingestão regular de um suplemento proteico ao longo de 3 meses de preparação, né? Então, o principal alvo é investigar o quanto a ingestão de suplemento de proteína influencia o desempenho de endurance e o quanto essa suplementação reduz os marcadores de estresse muscular sistêmico, né? Estresse muscular induzido por exercício, por exemplo, microlesão. Bem, basicamente, como eu falei para vocês, né? E outra coisa, né? Eles veem isso, então eles avaliam, como eu já falei, eles avaliam os 3 meses ali, avaliam não, eles vão 3 meses suplementando, dão uma semana, aproximadamente uma semana, e aí depois eles vão fazer a maratona. E aí verifica o efeito pré e pós da maratona nesses marcadores sistêmicos, tá? Então foram ali, e aí eu vou falar para vocês, por exemplo, que tem as letrinhas A e B, por exemplo, quando a gente vê na tabela, eu vou relembrar, mas A e B é comparação de começo do treinamento, período de 3 meses, B é o final do período de treinamento, e C e D é antes e depois da maratona, quer dizer, C e D é agudo, né? Que eu acabei de falar, entre a preparação e a maratona demorou
aproximadamente 7 dias, mas os atletas nesse intervalo, nesse gap, continuaram tomando a proteína, tá? Então foram indivíduos aí que foram 30 indivíduos iniciaram em 2 grupos. Um grupo eles chamam de verum, né? Verum em latim quer dizer verdadeiro. Então, ao invés de colocar grupo suplemento, eles fizeram uma homenagem ao latim, colocaram o grupo verdadeiro, o grupo que estava tomando, e o grupo controle, né? Cada grupo tinha 10 indivíduos do sexo masculino, 5 indivíduos do sexo feminino, tá? E aí, eram atletas, obviamente, treinados, né? Tinham de 45 a 65 ml por quilo ml de O2 por quilo de peso de consumo, tinham MC entre 18 e 25, tinham entre 18 e 60 anos, e tinham que ter pelo menos aí umas 3 treinos semanais, completando entre 25 e 50 quilômetros de treino de endurance por semana, né? E é um suplemento proteico de soja, né, com leite em pó, 83% da proteína vinha da soja, 17% vinha do leite. Então, eles tomavam 60 gramas, eu já tinha comentado que eles tomavam 2 vezes ao dia durante os 3 meses, né? 60 gramas do suplemento, combinado com 300 ml de água, tá? E aí eles fizeram um score de estresse metabólico a partir de pontuação quanto à quantidade de contagem de leucócito, cortisol, indicadores de dano muscular como mioglobina, etc. Tá? Basicamente, em termos aí de resultado, a gente vai começar a ver um pouco no o esquema, né, o flowchart do estudo, mas basicamente aí dos 30, 23 terminaram os 3 meses de treinamento, então começaram a maratona, 23, uma semana depois. Desses 23, 2 desistiram durante a maratona. Então é o que está aqui, né? Eram os indivíduos que atenderam os chamados, 12 não atenderam critérios, foram eliminados de cara, dos 30 que ficaram, que nem eu falei, né? 15 foram para o grupo Verum, sendo 10 masculinos, 5 femininos, e 15 foram para o grupo controle, né? Ao longo da intervenção, 7 por vários motivos desistiram, e na hora de 3 meses depois para começar a maratona, né? Eles fizeram a maratona e 2 desistiram. Então terminaram 9 no grupo controle e 12 no controle e 9 no grupo Verum. Então, isso aí é a característica antropométrica inicial, não dá diferença, tá? Isso aqui, lembra que eu comentei com vocês? O A é pré, 3 meses de treinamento, o B é final do período de 3 meses de treinamento. Então, praticamente, se você olhar tanto para o Verum como o controle aqui, não dá diferença entre grupos, né? Eles têm diferença entre pré e pós aqui, para algumas coisas, como o VO2, todos os dois grupos melhoraram média 3%, e aqui uma diferença no caso do grupo controle da velocidade de corrida, né? Deu uma diferença significante de antes para depois. Bem, mas eles melhoraram o consumo de oxigênio. Aí sim, dia da maratona, né? C, pré-maratona, D, pós-maratona, para os 2 grupos. Então, o que você vê aqui, né? Secar a creatina quinase, quer dizer, uma enzima intracelular que está na via da ATP-CP, quando ela extravasa, a gente entende que houve um dano muscular, mesma coisa para a hemoglobina. Leucócitos, né? Aí, na verdade, o aumento deles, a questão da atividade inflamatória, interleucina 6 e cortisol. Bem, aqui na prática, o que a gente vê de diferença, essa diferença aqui é intragrupo, né? 2 pontos, então a diferença daqui para cá, e essa diferença aqui é intergrupo. Então, quer dizer, aqui houve uma diferença de mioglobina entre o pós-maratona de quem tomou suplemento e o pós-maratona de quem não tomou. Então, no caso da mioglobina aqui, foi sensivelmente menor aí o estresse metabólico, né? Nesse ponto em particular. Aqui eles observam isso, embora eles digam que há uma tendência, tá? Mas eu, particularmente, como não deu tendência, não deu. Há uma tendência do grupo controle ter tido valores absolutos maiores, mas significante mesmo, só a mioglobina. Porém, eles fizeram um score, né? O que é um score? Eles pegaram todas as variáveis aqui e deram uma pontuação, por exemplo, baixo estresse, médio estresse e alto estresse, tá? E aí, quando eles fizeram essa pontuação, o que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que quem consumia mais de 20% do total calórico na forma de proteínas, teve menor pontuação nesses índices de estresse, tanto para creatina quinase, para mioglobina, para leucócito, leucina 6, cortisol, e ó, o stress score, o
Stress score aqui, ó. Então, quer dizer, eles fizeram um stress score, né, que está aqui, e aí você vê que o grupo que consome, por exemplo, então, como é que foi feito o stress score? Uma pontuação para cada uma dessas variáveis aí, considerando como baixa pontuação, né, média e alta, ok, o stress score. E aí você vê que o grupo que consumiu, na média, mais de 20% da proteína no total calórico tem menos estresse, teve, menos extravasamento de creatina quinase, mioglobina e cortisol. Tá? Aí você fala assim, bem, mas espera aí, né? O que isso tem a ver com quem tomou suplemento ou quem não tomou? Bem, basicamente, na verdade, todos que atingiram mais de 20% de proteína, do total calórico representado na forma de proteína, ou seja, mais de 20% do VCT na volume calórico total, né, valor calórico total diário na forma de proteína, foram os do grupo Verum. Quer dizer, então aqui mostrando que tanto para o score estresse quanto para outras variáveis, aqueles que tomaram o suplemento tiveram menos estresse. Não tiveram alteração de desempenho, tá? Ele comenta em algum ponto aí, porque pelos objetivos, variação de desempenho era uma questão também. E aí, aqui ele relata a mesma coisa, né? Quando você pega assim, né, a questão da faz uma análise aqui de regressão entre o estresse de score e a proteína de total calórico, você vê que praticamente todos os indivíduos do grupo Verum, foi o que eu falei aqui, né? Eu tinha dito aqui que, olha, quem estava consumindo mais de 20% é do grupo Verum. E aqui mostra que praticamente todos do grupo Verum se encaixam, a exceção desse indivíduo aqui, se encaixam nessa situação de estar comendo pelo menos mais de 20% do total calórico na forma de proteínas. Tá? Então, as conclusões são essas, né? As conclusões são que menos estresse agudo após a maratona em quem participou do grupo Verum, e isso foi associado a um consumo de pelo menos 20% do total das calorias na forma de proteína. Então, correlação negativa entre a proporção de proteína em relação ao VCT, que a gente falou. Então, eles mostram aqui que, de modo geral, uma coisa que eles falam bem interessante é o seguinte, né? Eles comentam na discussão dele que, embora as proteínas estejam associadas, então, por exemplo, a menos dano muscular e recuperação, que alguns estudos randomizados controlados têm mostrado que quando essa ingestão de proteína é feita entre 1 e 3 dias, esses efeitos não aparecem. Quer dizer, os efeitos que eles mostraram aqui não têm aparecido em estudos que fazem essa suplementação que eles fizeram de proteínas com 1 a 3 dias. Porém, já há um outro estudo, por exemplo, que mostra que quando isso é feito de forma, assim como eles fizeram de forma crônica, né, por exemplo, um mês, os dados da proteína tendo efeito ergogênico baixo. Então, ou seja, na discussão, eles já dão um outro bizu, que é no sentido assim, olha, se você vai fazer essa estratégia de proteína, seria interessante fazer durante toda a preparação, eles dão a entender isso, não fazer agudamente. Aí eu estou treinando, legal, beleza, aí eu vou, no dia da maratona em si, eu vou e, tem uma sacolinha voando, no dia da maratona em si, eu vou fazendo. Não, eles falam que, olha, outros estudos que fizeram isso, agudamente, não mostraram esse efeito. Então, a ideia de fazer aí pelo período, no mínimo, de um mês, tá ok? Então, é isso. Isso aí é um desenho, né? Como maratona, eu lembrei da história do Filípides, que teria corrido entre a península, a praia de Maratona, né, onde teve a Batalha de Maratona, lá tem a praia, a península, a coisa de Hércules, onde teve a Batalha de Maratona, e correu até Atenas para avisar que os atenienses tinham vencido os persas, né, num confronto desproporcional, mas tinham vencido. E aí quem teoricamente levou a mensagem foi um soldado chamado Filípides, e aí conta-se que ele tenha morrido. Praticamente ele, segundo aí algum registro histórico que eu já li, ele não morreu, na verdade, e correu muito mais que dos 42 quilômetros, ele correu 200 e poucos quilômetros lá, se não estou enganado. E aí, na verdade, essa imagem aí, né, representa isso, mas é uma imagem de um livro que eu tenho que chama Nutrinautas, onde eu fiz uma brincadeira, um romance nutricional, onde personagens, claro, fictícios, viajam no tempo para conhecer a alimentação desde a pré-história até ali a alimentação do século 30, né? E aí, eles são do século 30, mas eles fazem viagem em vários períodos da história.
E aí, e essa é uma imagem desse livro que eu tenho. E se você quiser receber esse livro Nutrinautas na forma eletrônica, é só me mandar um e-mail aqui, ó, reuribacural@usp.br, que eu mando para você, tá ok? Obrigado aí por assistir esse vídeo. Curte, comente, compartilhe. Se não está inscrito no canal, se inscreva, chame seus amiguinhos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.